19º dia deste nosso propósito, Mateus 19 vai começar falando a respeito do divórcio, que alguns dos fariseus vieram até Jesus novamente para tentar prová-lo e perguntando a respeito do casamento. Jesus disse: a vontade de Deus era que o homem, após unir-se à sua mulher, que ninguém se separasse. Então eles perguntam: por que Moisés permitiu dar carta de divórcio então para sua mulher? E Jesus responde: ele fez isso por causa da dureza do coração de vocês, mas o correto que, a menos que fosse por imoralidade sexual, que o homem não deveria deixar a sua esposa e vice-versa. Esse é um assunto que é bem mais extenso que isso, mas resumidamente está falando sim que a vontade de Deus inicial era esta. Então os discípulos até perguntaram para Jesus: se é esta a condição, melhor então é nem se casar. Aí Jesus fala: essa palavra realmente não é para todos, aqueles que a suportam, que aceitem ela, porque alguns foram feitos eunucos por homens e outros pela vontade de Deus, ou seja, alguns assim decidiram realmente não unir-se em matrimônio, mas aqueles que se unem têm que ter a noção, a ideia de que a vontade do Senhor é que seja para toda a vida, que não se separe. Como disse, aqui é somente um começo desse assunto, é um assunto bem mais profundo. Mateus está falando isso. Depois vai falar que os discípulos repreendiam as crianças que eram trazidas até Jesus, para que as pessoas traziam até Jesus as crianças, para que pusesse a mão sobre elas e orasse, abençoasse elas. Mas aí Jesus repreende os seus discípulos, dizendo: não impeçam que as crianças venham a mim, porque aos semelhantes a elas é que o reino dos céus pertence. E depois vai falar a respeito do jovem rico, que ele chega até Jesus perguntando o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus fala para ele se ele está seguindo os mandamentos, está cumprindo. Ele fala assim: isso aí eu tenho seguido desde a minha infância. Então Jesus vira-se para ele e fala: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, distribua aos pobres e depois siga-me. Então a palavra diz que ele se entristeceu muito porque ele tinha muitas posses, então e sai dali triste. E Jesus então vira para os seus discípulos e fala: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então os discípulos perguntam para Jesus: mas se é desse jeito, quem é que pode salvar? Jesus diz: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então os discípulos perguntam: e nós, deixamos tudo por causa do Senhor, o que nós receberemos? Receberão 100 vezes mais nessa terra e ainda herdarão a vida eterna. Vamos parar um pouquinho aqui para meditar nessa questão do jovem rico. Jesus não está dizendo que não podia ter posses ou que não podia ter nada, que tinha que ser pobre, coisa do tipo. Não é nada disso que está falando aqui. A questão aqui do jovem rico é que a segurança e a fé dele estava somente naquilo que ele tinha. Então quando ele chega diante de Jesus perguntando o que ele precisava para herdar, então Jesus fala assim: se desprende disso que está te prendendo, que está te segurando. No caso dele, eram as riquezas, que era onde ele colocava toda a sua fé, onde colocava toda a sua confiança. Entende, irmãos? Para seguir a Cristo, qualquer tipo de ídolo que estiver no nosso coração, que está tomando o lugar dele, é necessário que a gente deixe. No caso do jovem rico, eram as suas riquezas. E nós, o que é? Será que às vezes é nosso tempo em excesso em redes sociais? Será que às vezes é uma falta de perdão, alguma coisa? Ou será que às vezes a gente está tão ligado a alguém, a alguma pessoa, que a gente se sujeita a deixar Cristo por causa disso? Então que a gente deixe nossos ídolos e siga a Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.